Tempestade Roslin chega ao México, danificando o país e deixando 2 vítimas fatais para trás. Polícia prende grupo de jovens acusados de serem neonazis em Santa Catarina. O jovem de 18 anos é enterrada nua em São Paulo e encontrada por um operador de escavadeira. Militares da Coreia do Sul e da Coreia do Norte trocam tiros na fronteira e aumentam tensão entre os países. Os detalhes do caso envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson. Vamos falar de tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo. E se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem um absurdo da semana e hoje eu tô aqui com o Digo Blackson por trás das câmeras que vai me dar a meta de likes para esse vídeo. Lembrando que a gente soltou 4 vídeos aí no final de semana, se você ainda não viu, vale a pena ver porque tem as notícias aí tanto de domingo quanto de sábado, certo? Bom. E a meta de like hoje eu quero 15.000 likes. 380. 15.380 likes. Na quinta posição a gente vai começar falando sobre a tempestade Roslin, que passou pelo México e deixou vítimas, né? Aliás, como tá tendo tempestade no Caribe esse ano, sempre tem bastante, né, por lá, mas esse ano como tá tendo uma atrás da outra, né? Essa tempestade tropical, no início não era uma tempestade, né? Ele foi categorizado como um furacão na categoria nível 3. Só que quando atingiu o México nesse domingo, ele acabou sendo rebaixado aí para uma depressão tropical, porém, mesmo assim, destruiu muita coisa por lá. Inclusive, 2 estados do norte do país, né, ficaram muito destruídos. Os estados de Nayarit e Jalisco, que foram os mais afetados, relataram danos materiais, inundações, quedas de árvore e deslizamentos, né, assim como parecido com as nossas super tempestades que rolam por aqui também. Por conta disso, os estados que já têm um sério problema ali, que é o tráfico local, né, inclusive deixa o local sob uma guerra interminável, o tempo todo tá rolando uma guerra, agora tem um novo problema, que é o risco de uma nova tempestade ou da tempestade voltar a se agravar. Inclusive, as autoridades falaram que por mais que ela diminua, por mais que ela pareça ter ido embora, não é seguro ainda sair de casa e é melhor ficar por lá, porque realmente já tá tendo um número de vítimas fatais toda semana quase. Toda semana tá rolando isso. Na quarta posição a gente vai falar de uma operação que foi feita nessa quinta-feira e que foi acompanhada pelo Fantástico e exibida então no domingo pela Rede Globo para milhões de pessoas, né? Nessa operação eles fizeram a prisão aí de um grupo de jovens que foram acusados de serem neonazis. Isso em Santa Catarina. O delegado da Polícia Federal mostra que nos encontros eles se diziam a nova SS de Santa Catarina. E eles idolatravam a SS, que é uma abreviação aí para Schutzstaffel, que era um esquadrão aí, o esquadrão mais leal e mais próximo do líder alemão naquela época, né? Na reportagem também aparece em um certo momento a bandeira do Quequistão, que é uma bandeira supremacista. E outro símbolo bastante utilizado também é o Runodal, que é um símbolo do alfabeto germânico antigo. Tanto um quanto o outro foram vistos por lá. Essa investigação começou em abril desse ano, quando um jovem foi preso por tráfico de drogas. Esse cara, que era um dos membros, ele já tinha sido pego por um crime paralelo. Ele era tipo, ele vendia coisas ilícitas, já vendia drogas, e aí foi pego pela polícia, e nisso a polícia começou a investigar o cara mais a fundo e encontrou tudo isso. Encontrou um grupo que inclusive fazia parte, entendeu? Então na casa dele foram encontradas ali bandeiras neonazis, uma arma de fogo ilegal e também ele interagia num grupo de mensagens com o nome Aniversário de Führer, fazendo referência também ao bigodinho alemão lá que vocês conhecem. Um colega dele nesse grupo disse o seguinte: vamos matar o mendigo amanhã. E esse jovem então, né, que foi pego aí, esse cara que foi pego, respondeu o seguinte: mendigo nordestino, todos os mendigos negros e nordestinos deveriam ser fuzilados. Vocês veem que explicitamente é um pensamento supremacista, não tem muita coisa aqui para eles se defender. A gente tem que chamar o envolvimento dele de suposto, tem que ficar falando supostamente por uma questão jurídica mesmo, mas as provas estão ali, né? Exatamente, não foi condenado ainda por conta disso. A gente não pode falar que ele é algo que ainda não, teoricamente ele ainda não é, entendeu? Porque não foi condenado. Bom, a polícia também encontrou ali uma impressora 3D que era utilizada pelo grupo para fabricar aí peças de armas de fogo. Inclusive, isso aí é um problema recente aí dos aeroportos e de todo tipo de averiguação, né? Que são essas novas impressoras que fazem uma arma inteira, fazem todas as peças, usando algum tipo de material que não é detectável, né? Não, por exemplo, que não vai ferro, não vai nada do tipo, então que passa batido muitas vezes ali no detector. E a arma que estava sendo fabricada era uma semiautomática 9mm, que poderia ser utilizada em algum tipo de ataque, até porque já estavam falando de fazer ataque, como a gente falou, contra nordestino, contra moradores de rua e também contra negros, né? Inclusive a mãe desse primeiro cara que foi pego falou com a polícia e falou que o interesse dele pelo movimento nazi
Começou lá com um avô, que é ainda mais bizarro, né? Esse cara que é o principal, que foi o primeiro a ser pego, né? Tem 24 anos e é estudante de engenharia da agricultura. Ou seja, é uma pessoa que não é um adolescente falando bosta, algo do tipo. Não, já é um cara realmente adulto, que inclusive tá na faculdade e que tá aí com esse tipo de pensamento disseminando com outras pessoas, né? Inclusive, existem mais 4 pessoas que não tiveram o rosto divulgado a pedido da polícia, até para não atrapalhar a investigação que continua para encontrar mais pessoas do tipo. E dentre eles tem aí um auxiliar de escritório de 27 anos, formado em comércio exterior, certo? Mais um que passou pela faculdade também. Outro que estuda no momento engenharia automotiva de 21 anos e um outro que cursa letras de 20 anos, ambos da UFSC, ou seja, pessoas que têm acesso à informação e É bem não isso que eu ia falar, tipo, mano. não tem, porque muitas vezes passa assim, não, pô, é uns caras que Viram coisa na net, acreditar ou foi blá, mal blá. instruído, não é esse o caso, tá ligado? Não é esse o caso. Vai lembrar que ainda tem um último membro aí de 20 anos que também cursa direito, né? O integrante do grupo que era traficante, o de 24 anos, tinha ali diversos conteúdos de ódio no dispositivo, como por exemplo, violência extrema aleatória com tipo de minoria ali, contra qualquer tipo de minoria, né? Além de violência contra animais e também ataques aí de abuso sexual contra crianças, cara. Então, tipo assim, tá aí, né? O dossiê do cara. Na terceira posição a gente vai falar sobre uma jovem que foi encontrada aí enterrada nua, né? E que ainda não se sabe muito sobre o que aconteceu com ela, até porque o estado em que ela foi encontrada era já tão avançado, né, de decomposição, que não dá para se ter uma noção de quais foram as marcas de, por exemplo, de uma agressão que ela sofreu e o que é só realmente o tempo passando ali, né? O corpo foi encontrado por um operador de máquina escavadeira que estava trabalhando no local, justamente ali mexendo no terreno, né? A jovem tinha sido vista pela última vez no dia 8 de outubro, porém, nenhum boletim de ocorrência foi registrado nas delegacias de Avaré e Piraju. Ela foi encontrada em Avaré, mas morava em Piraju. Ou seja, não tinha ninguém procurando por ela, ou se tinha, pelo menos não foi até a polícia para fazer essa procura, né? A polícia, por enquanto, não tem muitas informações de por onde está seguindo uma linha de investigação, quem são os primeiros suspeitos, para onde que eles vão começar a expandir, né, essa investigação. Só se sabe que esse caso agora vai ganhar uma atenção muito maior, justamente porque é um mistério total. Claro, só apareceu o corpo ali, mano. Só apareceu o corpo, não tinha denúncia de que ela tinha sumido e encontraram ela de uma forma que também foi no acidente, ela poderia não ter sido encontrada, ter sido encontrada só muito tempo depois, muitos anos depois, Ou né? nunca se encontrado. Ou nunca se encontrar, exatamente. Então, como não está esclarecido, pode ter todo tipo de envolvimento aqui. Pode ser desde um cara que é um serial killer, pode ser um envolvimento familiar, qualquer história que for, infelizmente já vitimou ela, né? Na segunda posição, a gente vai falar sobre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte terem trocado tiros, isso ali na sua fronteira. Inclusive, nessa segunda-feira, foram tiros aí de advertência de um lado para o outro, avisando que, inclusive, olha que doideira, existe a fronteira dos dois países terrestre. E existe a fronteira que é marítima, certo? Na fronteira marítima, a Coreia do Norte acusou um navio, que é da Coreia do Sul, de ter ultrapassado a fronteira, enquanto a Coreia do Sul acusou a Coreia do Norte de ter ultrapassado a fronteira também. Com isso, eles trocaram um tiro um pro outro para avisar que um pro outro que o outro tava passando a fronteira. Meu Deus, que doideira, mano. É sério. Como é que os caras marcam uma linha na água? Tipo assim, claro que o cara, tipo, teoricamente, o cara pode ir até aqui, assim, a beiradinha e voltar. Sim. Só que o cara sabe que a fronteira é aqui. Então, se o cara, tipo, passar na fronteira ali, ele tá correndo um risco realmente de ser recebido a bala pelo outro lado. Então, da mesma forma, o outro lado também. Então, os dois estão muito próximos da fronteira justamente como uma forma de provocação militar. Tanto é que a capital da Ucrânia, né, quando Kiev está sendo bombardeada, foi Lviv, que fica a 20 km ali da Polônia, fica muito próximo da Polônia. E lá também foi bombardeado. Por quê? Porque a Polônia já é um membro da OTAN. E bombardear um local tão próximo da OTAN é como uma provocação. Claro. Porque você não bombardeou a OTAN, mas você bombardeou muito próximo, né? Na beirada. A Coreia do Sul disse que transmitiu ali avisos e disparou depois ali tiros de advertência quando viu um navio mercante da Coreia do Norte cruzando a fronteira marítima por volta das 3h40 da manhã. Já a Coreia do Norte disse ter feito aí 10 disparos de artilharia de foguetes depois de ter visto um navio da Marinha da Coreia do Sul violando a fronteira. Inclusive, eles também falaram que esse navio da Coreia do Sul que estava indo para o sentido da Coreia do Norte estava entrando com o pretexto de rastrear ali um navio não identificado. Então, É preocupante. tipo assim, eles entraram, entendeu? A Marinha entrou e invadiu, segundo a Coreia do Norte, a Marinha invadiu o lado da Coreia do Norte para pegar esse navio da Coreia do Norte, que é um navio mercante, certo? Que não tinha nenhum envolvimento militar, falando que eles estavam cruzando a fronteira. E com isso, eles invadiram a fronteira. Segundo a Coreia do Norte, foi isso que aconteceu. E agora, a Coreia do Sul acusa a Coreia do Norte, do outro lado, né, de ter violado um pacto militar que foi feito pelos dois em 2018, que proíbe atos hostis em áreas de fronteira. Então, agora caiu por terra um dos pactos de não agressão entre os dois países, que estão aumentando agora os testes militares também. Então, é uma ameaça, mais uma de guerra dentro do nosso planetinha, né? Infelizmente.
Na primeira posição a gente vai falar do caso do Roberto Jefferson, que simplesmente despirocou aí, né? Apareceu louco da cabeça, metendo bala em todo mundo, metendo bala na polícia, mano. Que bagulho de louco, mano. Meu, mano. Cara, eu fico pensando, se é uma pessoa normal que mete bala na polícia, mano, o que acontecia, já mano? não tava mais nem entre nós. Tá ligado? Uma pessoa que não tem cargo político, não tem amigo político, não anda com ninguém que é político, não tinha como esse cara não ter morrido, mano. Ele é ex-deputado e também é ex-candidato à presidência, porque inclusive ele não pôde ser candidato por conta da questão da ficha limpa, né? E depois quem entrou no lugar dele foi o Padre Kelmon, foi daí que surgiu o Padre Kelmon do nada, né? Que é o candidato padre. Eu achei muito bom quando a... Como é que é aquela mulher também? A Tabit. Não é a outra, é a Soraya. Soraya. E agora recebeu um mandado de prisão que foi emitido pelo ministro Alexandre de Moraes, que é do STF, né? Os policiais federais, cumprindo o seu trabalho, né? Foram cumprir o mandado na manhã de domingo na casa do Roberto, ali na cidade de Comendador Levi Gasparian, no interior do Rio de Janeiro. Chegando lá, eles foram atacados pelo Roberto, que da casa dele começou a atirar com um fuzil e também arremessou ali algumas granadas. Imagina, 3 granadas. Mano. Eu fico pensando, quem que tem granada em casa? Não, 3 ainda, né? Porque, ó, para pensar, vamos pensar só nessa notícia aqui, ó. Vamos ver. Sério mesmo, pensa você na tua casa aí. Aí vamos ver o que tu vai pensar. Polícia, BOPE, invade o Jacarezinho e em uma casa encontra 3 granadas, um fuzil e mata ali 4 pessoas que estavam ali. 4 jovens, 4 homens jovens adultos. Aí encontra essas granadas e esse fuzil e mostra pra mídia. E fala, pô, a gente matou por quê? Porque tinha uma granada e tinha fuzil. E todo mundo vai falar, quem que tem granada e quer ficar de boa? Quem que tem fuzil e quer ficar de boa? Não é ser mais ou menos por aí? Aqui no caso, o cara tinha tudo isso e ninguém entendeu muito bem por quê. Até porque, olha só como o Brasil... Mano, o Brasil é um episódio do South Park. Esse cara, ele que fez a lei de desarmamento do Brasil. Meu Deus, e ele tinha 3 granadas e um fuzil em casa. Não, exatamente. Ele não tinha só um fuzil, porque o Padre Kelmon depois teve que fazer ali a mediação. A polícia não conseguiu fazer a mediação de início, a Polícia Federal. Foi chamado então um BOPE. O BOPE foi fazer essa conversa. O ministro da Justiça, o Anderson Torres, também foi ao local para intermediar, porque ele não queria se entregar. Inclusive, estava postando que não ia fazer isso um pouco antes ali. E quando a polícia foi até o local, tem um vídeo que foi gravado que mostra o policial conversando, onde ele fala que botou os policiais em quem ele atirou, né, na mira, a cabeça, tipo, 3 vezes e que ele não atirou, como se fosse virtude. Ah, eu mirei 3 vezes pra cabeça, podia ter matado, mas não matei. Olha só como é que eu sou bom, né? Então, 2 policiais que estavam na hora que ele começou a atirar, inclusive se feriram com um estilhaço, né? E um dos policiais que era uma policial, inclusive, foi levado pro hospital porque pegou um estilhaço na cabeça, né? Ou seja, o cara pintou e bordou e no final ainda foi preso muito de boa. Não que eu acho que quando o cara faz alguma merda, o cara tem que ser esculachado nem nada do tipo. Mas é engraçado que a gente vê muita gente sendo esculachada no Brasil e quase sempre quando a gente vê alguém sendo esculachado pela polícia, tem também pessoas pra defender falando que, pô, o cara tava de alguma forma apresentando algum tipo de perigo, né? Tipo que nem, pô, o cara tá andando muito rápido de bicicleta, pode ser que ele tá roubando alguém. Pô, o cara tava correndo, então vai saber qual que era a intenção do cara. Pô, o cara tava de moletom. Então, tipo assim, olha o tanto de motivo pequeno que já foi utilizado pra falar que alguém levou tiro ou que alguém foi morto de alguma forma num erro da polícia, num erro de abordagem, porque foram erros de abordagem, né? Nesses casos. E esses motivos são todos muito menores do que um motivo apresentado pra esse cara. Não que ele tinha que levar bala, nem nada do tipo, mas olha a segurança que ele tem e que ele sente em fazer isso, porque ele sabe muito bem que não vai acontecer nada, né? Bom, esse Roberto Jefferson já foi repudiado pelos 2 lados, tanto o Bolsonaro ali, que tinha uma ligação mais próxima dele por conta do viés político, né? Tanto que o Padre Kelmon, quando foi pro debate, ficou ali próximo do Bolsonaro. Assim como do outro lado, por exemplo, a gente tinha o Lula e a Simone Tebet com uma aproximação talvez maior, né? E ele, apesar disso, o Bolsonaro apareceu falando que o Roberto Jefferson agiu como bandido, porque quem atira em policial é bandido, e os 2 lados não quiseram de nenhuma forma fechar com ele, né? Até porque agora ele foi levado preso e deve ficar preso. A prisão dele era por uma série de investigações e tá vendo crimes de internet, inclusive, que ajudaram a prejudicar a democracia do Brasil, que seria o envolvimento com produção de fake news. E não é tipo assim, o cara pegou uma mentira e compartilhou. Não, o cara tem um esquema de produção de fake news, entendeu? Produção, né? De produção de fake news. Pelo menos as investigações são para esse lado. Além do envolvimento ali com fake news, ele poderia também ter o envolvimento com alguns posts problemáticos. E aí existia esse mandado aí do Alexandre de Moraes, que virou um mandado ainda pior, né? Porque agora ele tem um mandado também por tentativa de homicídio contra 4 pessoas. Ou seja, o caso dele piorou e muito. E vai lembrar, ele já estava em prisão domiciliar, certo? Então, ele já era um cara que estava aí com os olhos da lei em cima, certo? E tinha todas essas armas lá na casa dele. Meu Deus. Então, para pensar, o cara já estava em prisão domiciliar. Ele não podia continuar em prisão domiciliar porque ele estava desobedecendo ela.
Então, ele tava já infringindo também. E, inclusive, o certificado dele pra poder portar uma arma não tava em dia. Então, ele não podia ter uma arma fora de Brasília. Só podia ter uma arma por lá. E ele tava no Rio de Janeiro. Então, mais uma coisa que ele descumpriu. Ou seja, ele tava em prisão domiciliar, não tava respeitando a prisão, tava com um armamento em casa que não podia ter, num estado que ele não podia ter. Quando a polícia chegou, ele atirou contra a polícia, ele utilizou granadas contra a polícia, e aí, no fim, sim, foi preso, né? Bom, toda uma confusão. Esse caso, provavelmente, no futuro, vai ser um daqueles casos que a galera vai lembrar. Fala, pô, você lembra do Roberto Jefferson? O que ele fez? Porque é coisa de maluco, né? Eu lembrava até agora do irmão do Ciro Gomes, qual que é? O Cid Gomes? Acho que é. Que foi com o trator pra ser da polícia, lembra? Que levou um tiro no peito. Olha Lembra, só, mano? Olha só. Olha só isso. O cara foi com um trator pra cima, os caras deram 2 tiros no peito do cara, mano. E pronto. Entendeu? O cara parou, foi pra casa. E ninguém falou porque a polícia estava errada. Pô. Porque a polícia falou, pô, o cara foi com o trator pra cima, né? Então, Meu Deus, mano. é doideira. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou os temas. Se você curtiu e quer deixar uma indicação de tema ou até mesmo de notícia pra aparecer aqui amanhã, comenta aqui no canal que a gente vai dar uma olhadinha e pode utilizar. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu, é nóis.